Olha aí, meu amigo, mais um indivíduo dos meios estatais, um cara que já foi presidente do Banco Central lá na era Fernando Henrique Cardoso, em duas ocasiões, inclusive, classifica o governo Lula atual como uma continuação do último governo Dilma. Sim, Lula 3, de acordo com o senhor Gustavo Franco, é uma espécie de Dilma 2. O que não é bom para o Brasil naturalmente. A Dilma quebrou o Brasil naquela época. Ok, tinha dedo do Lula nessa história, uma herança maldita do governo Lula também. O que nos leva a deduzir a partir dessa comparação que o Lula conseguiu fazer neste seu terceiro mandato aquilo que levou uns 10 anos para acontecer no primeiro período, na primeira era petista. Obviamente, isso aí é uma coisa bastante deletéria para a economia brasileira e que vai ter repercussões negativas por ainda muito tempo. Já está muito claro isso para todo mundo, é a verdade. Alguns tentam dourar a pílula, esconder a verdade, tapar o sol com a peneira. Mas não há o que fazer nesse momento. Todo mundo já percebeu qual que é o rumo desse desgoverno. Ou melhor, qual que é o rumo que esse governo não tem? Não tem um rumo, não tem um caminho, não tem uma direção. Um governo completamente perdido que vai fazer o Brasil se perder nessa história. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu projeto, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o Gustavo Franco, 69 anos, ele foi presidente do Banco Central no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e eu acho que na transição para o segundo, mais ou menos 98, 99, algo assim. Ele foi sucedido pelo Pedro Malan, foi sucedido pelo Armínio Fraga, é dessa galera, dessa turma que participou ativamente da constituição do Plano Real lá nos tempos Itamar Franco barra Fernando Henrique Cardoso. Então o cara conhece um pouco do funcionamento do Estado brasileiro, da economia estatal, essa coisa de Banco Central, essa coisa de inflação e etc. E bem, o que ele falou a respeito do IOF, que foi a grande furada do momento, a grande bagunça que o governo fez, a grande bateção de cabeça que nós vimos acontecer nos últimos dias. Sempre tem alguma coisa no governo Lula. Essa é a mais recente, de fato. Ele disse que isso aqui do IOF seria uma CPMF seletiva. CPMF foi um tributo, um encargo que existiu aí durante 11 anos. Foi um negócio transitório e é raro de acontecer ter uma coisa transitória assim no Brasil, mas foi extinta de fato, né? Mas o senhor Gustavo Franco falou o seguinte, né? Que esse IOF é um imposto regulatório, inclusive foi um dos objetivos supostamente do Ministério da Fazenda, que é controlar o câmbio no Brasil e que as incidências do IOF deveriam ser muito pontuais, com intuito alocativo e circunstancial. Ou seja, né, a depender de algum caso, usar pontualmente o IOF para direcionar alguma coisa da economia e apenas isso. O Gustavo Franco fez duras críticas à equipe econômica do governo Lula. Qualquer pessoa sensata faria o mesmo, é claro. Não há um elogio a se tecer a quem quer que seja no governo Lula, muito menos a equipe econômica que tem feito um péssimo trabalho, sem sombra de dúvidas. E, de acordo com ele, o governo tenta atingir uma meta fiscal sem nenhuma convicção. E é verdade, é um problema de confiança. O mercado não confia, nem é uma falta de confiança de que o governo vai conseguir atingir a meta. O mercado não confia que o governo queira atingir a meta, que haja um compromisso real. Ninguém leva isso a sério quando a Haddad aparece falando: vamos arrecadar 20 bilhões esse ano, 40 no ano que vem com o IOF, vamos contingenciar não sei o que para atingir a meta. Ninguém leva isso a sério. O pessoal sabe que tem um pé de meia passando por fora disso, que tem um monte de coisa passando por fora. Isso já está claro. A instituição fiscal independente do Senado já falou isso, o Tribunal de Contas da União também. Não há comprometimento real nenhum e isso transparece em cada fala, em cada atitude do governo de maneira geral. E ele falou uma coisa engraçada, que é a questão do contingenciamento, que isso não resolve nada, obviamente, e que é um método
pedalativo de cumprir metas. Exatamente, você não está resolvendo o problema, você não está atingindo a raiz do problema, que é o excesso de gastos estatais. E, enfim, essa questão aqui do IOF, que o Gustavo Franco abordou, por exemplo, né, no atual cenário, com juros muito elevados, isso vai elevar o spread bancário. Os juros já estão muito altos, a coisa já está muito ruim. E se você elevar ainda o spread bancário, a coisa de fato vai desandar por completo. Inclusive, isso aqui vai contra os estatutos do FMI. Tem aqui o artigo 8º do FMI que diz que o Brasil não pode impor uma incidência sobre o câmbio, no caso aqui gastos com cartão no exterior, um dos exemplos nesse sentido aqui. Então o Brasil estaria inclusive comprometendo um acordo que ele assumiu com o FMI no passado, justamente para evitar esse tipo de controle. E aí, tirando de conta esse negócio do IOF, porque o governo retrocedeu, fica a pergunta, de onde o governo vai tirar esse recurso, esses 60 bilhões de reais em 2 anos prometidos aí para cumprir as metas fiscais, manter tudo dentro do planejado. Não vai tirar de lugar nenhum, de fato. E assim, era um aumento de 60% em relação ao IOF do ano passado, que já tinha batido o recorde. Então, realmente é uma coisa extremamente taxativa. E o Franco aqui, ex-presidente do Banco Central, falou que esse pacote do Haddad foi merecidamente mal recebido e uma coisa assim até de se esperar num governo que está em seu ocaso e que parece não levar muito a sério a sua meta fiscal estabelecida, não tem muita convicção na busca por essa meta. E aí ele diz o seguinte: ainda que tola, essa postura permaneceu viva. A questão aqui da superávites primários, essas coisas assim, né, que a Dilma Rousseff não levava muito a sério também. E aí ele sentencia: não parece haver mais dúvida de que Lula 3 é uma espécie de Dilma 2, mas graças à preservação da democracia vamos ter alternância, né? É claro que ele tem que dizer aqui que prefere o Lula, que o Lula tenha sido eleito para salvar a democracia. O pessoal viaja realmente. O pessoal fuma um negocinho, de fato, não tem outra explicação. Não te ameaça nenhuma a democracia, essa é a verdade, mas temos uma ameaça real à economia. Porque, ok, pode ter até alternância, mas para pensar, nós nunca nos livramos por completo do fardo que foi a crise econômica do governo Dilma Rousseff II. Porque ela sofreu impeachment, o Brasil mergulhou numa recessão, aí vieram as reformas do Temer, as reformas do Bolsonaro, aí veio a pandemia no meio e depois o Lula voltou ao poder. O Lula voltou, em muitos casos, muitos indicadores não haviam se recuperado ainda da época da crise econômica. Principalmente se você comparar esses indicadores em dólar. Pegue a Bolsa de Valores, por exemplo. Ela nunca se recuperou do valor lá de 2011. Então, o Brasil ainda não está reconstruído, ou não estava reconstruído economicamente, lá em 2022, quando o Lula retomou o poder. E agora ele está quebrando o país ainda mais rapidamente, com ainda mais celeridade. Quem assumir o mandato em 2027, ainda que seja uma pessoa de direita, vai ter uma bomba para desarmar na mão que não se sabe nem se vai ser possível de fazê-lo. Então não é simples assim, vai ter alternância de poder, a democracia foi salva, o Brasil vai conseguir se erguer. Não é assim que funciona. O preço de vivermos um novo governo Dilma sob a gestão Lula vai ser muito caro para nós hoje e para gerações futuras também. Está cada vez mais claro para todos, portanto, que estamos em um desgoverno. Lula não sabe o que faz, a equipe econômica dele muito menos, todo mundo descontrolado, e o Brasil vai assim rumo ao desfiladeiro sem ter quem o tire desse rumo, sem ter quem pareça querer tirá-lo desse rumo e evitar que o pior aconteça. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.